bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todas, a todos e todes que estão assistindo mais uma edição do Música Marginal. Muito bom dia, meu querido Renan, como é que estamos? Só sucesso? Muito bom dia, tudo em paz, só tranquilidade. Estamos aí mais um dia em Mossoró, né? Fazendo céu cada vez mais limpo, né? Fazendo mais calor. É isso, maravilha. Muito bom. Só Estamos aí. fritação. Só fritação, se preparando para o verão, né? Primavera, verão, é isso aí. Em pleno Já inverno, né? chegando, né? Tá no inverno, né? Ainda aqui no mês de julho. E acordando já nesse pico, que nós estamos gravando aqui bem cedinho, né? Assim, ou seja, não tão cedo como é o horário do sol aqui, né? Mas já são 8 horas. E como diria meu amigo Gustavo Saldanha, ninguém pode ser feliz nesse horário, não. Tá rindo desse tanto, não. Mas nós estamos, né, Renan? Fazer o Então, quê, né? Não li o regimento, onde dizia que não podia. Então estamos aqui fazendo. pois Casos é. omissos. Ah, E e hoje é estamos isso. E hoje, aqui, né? com Contrastes, alegria, né? com contrastes e pedreira, viu? Um, assim, especialíssimo, um álbum escola. Escola. Sou taxativo em dizer isso. E o outro, muitíssimo interessante também, mas, como você falou, bem contrastante, bem distinto, né? E é maravilhoso ver essa diversidade que temos aqui na produção nacional, né, de diversos períodos, e que, enfim, realmente a gente consegue entender, né, assim, o quão a música brasileira é valorizada, né, enfim, em outros locais que talvez menos aqui, né, no próprio Brasil, mas assim, é uma diversidade que a gente tem que realmente reconhecer e aproveitar ao máximo dela. Muito interessante. Diversidade de coisas boas, né? Não só diversidade pela diversidade, mas diversidade de realmente trabalhos excepcionais. Hoje, especialmente, né, nós temos dois discos de dois gêneros, né, fazendo mistério até falar quais são, né, mas Uhum. de gêneros que, assim como todos os gêneros musicais, mas esses acho que são muito patentes aqui no Brasil, mas dois gêneros que, por serem muito cultuados, né, é muito fácil cair numa mesmice, né, daquela música bem genérica, né, que a gente diria uma música sem alma, né, uma linha de produção que muitas vezes se dá realmente por repetição de fórmulas e às vezes por uma falta de ou de uma falta de ter alma ou de saber trazer essa alma, transportar essa alma para o estúdio, para o formato álbum, né? Estamos falando aqui, né, de um disco bem calcado no que a gente pode dizer já essa MPB aí, bem cristalina, né, que foi se cristalizando, cristalinizando cada vez mais dos anos 90 em diante, né, que a gente pode dizer que é um disco de MPB, mas com um pé muito forte na chamada MIB, né, a música instrumental brasileira. Né? Na verdade, a grande tônica desse álbum é essa vibe da música instrumental brasileira aí que se desenvolveu, que ok, já havia se desenvolvendo desde sempre, com muita identidade, muita nacionalidade desde os anos 60, né, mas que se consolida mesmo como algo muito específico da nossa música, né, com matizes realmente nacionais dos anos 80 em diante, né, que é essa música instrumental brasileira, né, consistente, muito cultuada assim, até hoje, e com muitas interfaces com outros universos musicais, principalmente com da própria música de concerto também. Né? Então, o próprio nome de um deles aqui, né, é um cara que ele transita bastante, sempre transitou bastante, né, que é o Paulo Bellinati, né, Paulo Bellinati, violonista, compositor, arranjador, né, membro do grupo Pau Brasil, né, que além de ter uma carreira discográfica espetacular, tem também, acompanha cantores e tal, né, então assim, e um cara que é até surreal a gente pensar hoje, mas que no início dos anos 80 estava, por exemplo, em gravação dele tocando música eletroacústica, né, música contemporânea, né, então um cara que transitou muito, né, e transita muito entre esses universos, né, da música instrumental brasileira, mas também lá com a música de concerto. Né? Inclusive, ele sempre foi um violonista que tocou também obras do repertório mais canônico também, né? da música de concerto, né? E grande compositor. Então, nós temos aí, né, esse primeiro álbum que eu já vou falar, né? E o segundo
do rock, né? Aquele rock mesmo, rock com QE, né? Aquele rock conservador, né? Mas que aqui, claro, já atingindo matizes assim bem modernas, né? A gente sabe, né? Uma questão é que curiosamente, né? O rock ele começou com os negros, né? Nos anos 50 e depois virou um gênero majoritariamente branco, algo que acontece até hoje. E outra questão também do rock é que ele acabou virando um gênero muito conservador, aquela coisa de olhar muito para o passado, né? Então isso é muito normal, né? Todos os gêneros musicais têm isso, né? Quando ele tem um ápice em algum momento, aí você sempre quer voltar ao passado, né? Aquela coisa old school e tal, né? Então a gente vê que, no geral, né, as grandes bandas de rock ali que fizeram sucesso aí nos anos 70 e 80 a nível internacional, é o que meio que dita a regra, né, do grande público do rock até hoje, né? Então acaba sendo um gênero muito conservador nesse sentido, e claro que aqui, né, como a gente já trouxe em várias outras discussões, não há um juízo de valor de melhor ou pior, né? Então, assim, que bom que existe um circuito de música tão consistente como o rock, né, que até hoje de pessoas seja produzindo música nova, fazendo covers, mas a gente vê que sempre tem essa força muito grande de olhar para o passado, né, de meio que reproduzir algo sônico do passado. E é muito curioso, né, porque bandas antigas, né, eu particularmente não sou um ouvinte do rock tradicional, né, no máximo, assim, realmente eu acho muito poderoso o som do Led Zeppelin e tal, né, pensando em rock clássico, né, o Pink Floyd, que é uma banda que ela meio que transita por muitos universos, né, não pode dizer que é um rock tradicional, né, Beatles, que vem de uma das várias linhas ali e depois vai se misturando com um monte de coisa, mas assim, eu não sou um ouvinte de rock. E é curioso que quando aparecem bandas de rock antigas até, né, que eu curto bastante, às vezes não são muito apreciadas pelos fãs do rock mais tradicional, né? Por exemplo, Radiohead, Nine Inch Nails, bandas dos anos 90, né, bandas antigas, né, mas já faz um som muito diferente do rock tradicional, né? Então meio que desagrada a maior parte dos ouvintes, né? Algo estranho, né? Algo meio longínquo assim. E a banda de hoje é uma banda de rock instrumental, né? Consegue desenvolver um trabalho muito espetacular nesse sentido. Os álbuns em questão de hoje, então, né, os números 63 e 62 da lista, né? O 63, falei muito aqui da música instrumental brasileira, falei do Paulo Bellinati, mas, né, esse ícone aí da música, né, das grandes cantoras que nós temos no Brasil, que é a Mônica Salmazo, né? Então, é um disco dos dois artistas, Paulo Bellinati e Mônica Salmazo, inclusive é até uma questão curiosa, né? Geralmente inverter a ordem, né? Você botar a cantora em segundo lugar, né? Geralmente o cantor ele está sempre em primeiro lugar. Isso mais tem a ver com a questão do arranjo, né? Porque o Paulo Bellinati realmente nesse disco é um disco que ele fez os arranjos todos para violão solo e são, como o Daniel falou, uma escola, né? Esses arranjos são coisas sensacionais, uma das melhores criações que a gente tem assim de música de câmara brasileira. Então esse disco ele acaba meio que entre a música de concerto e a música de câmara, mas ela é muito, muito, muito brasileira, né? É um arranjo todo, você vê ali escrito, né? Não é um arranjo improvisado, né? Você vê que ali é tudo tudo está tudo partiturado, foi muito bem pensado, ele não está ali improvisando, né? Então é um disco de voz e violão, né? Mônica Salmazo na voz, Paulo Bellinati no violão, e o nome do álbum é Afro Sambas, é um álbum de 97, particularmente para mim. Esse repertório dos Afro Sambas, né, que foi composto pelo Baden Powell e Vinícius de Moraes nos anos 60, para mim é um dos repertórios mais instigantes, né, e belos, né, de toda a música brasileira. E aqui ele ganha matizes bem diferentes, específicas, né? Enquanto lá nas gravações dos anos 60 você tem uma coisa bem roots mesmo, né? Uma sonoridade áspera, né? Uns arranjos bem à flor da pele, aqui já é uma coisa mais cristalina, né? E tal, uma coisa mais limpa mesmo, no sentido sonoro, e é só um instrumento e uma voz, né? E a gente pode até fazer né, como os afro-sambas eles tratam especialmente ali da cultura afro, né, da religiosidade afro, né, do candomblé e da umbanda, a gente pode falar até em entidades aqui, né, como se as gravações originais fossem aquelas coisas bem linha de esquerda mesmo, né, aquela coisa mais da flor da pele, das entidades mais humanas mesmo, e aqui é como se fosse aquela coisa mais
etérea, mais de sabedoria, né, de linhas de preto velho, né, uma coisa mais nesse sentido, né? Então, como se fosse realmente duas perspectivas totalmente diferentes sobre os mesmos temas, e as duas funcionam muito bem, né? Claro que aquela energia do original, do coletivo, aquela coisa bem rude, sempre vai chamar muito mais, mas aqui nós temos perspectivas e eu fico até assim, gente, é melhor, é pior, é a mesma coisa, né? É uma perspectiva tão diferente, tão interessante, né, que é um disco que me chamou muita atenção. Então, esse repertório aí, que para mim, particularmente, é o melhor álbum do Paulo Bellinati e da Mônica Salmazo, né, da carreira dos dois, e tiveram essa feliz conjunção aí de fazer esse repertório. Inclusive, em um workshop que eu assisti do Paulo Bellinati, ele estava comentando que ele fez os arranjos, né, teve aquele trabalho grande de fazer os arranjos, estava ensaiando com a Mônica Salmazo, e aí quando eles foram levar para o produtor e tal, para mostrar, ele, aí a gente pode botar uma percussão aqui, vamos botar um negócio aqui, e tiveram que ter esse diálogo. Não, não é isso que a gente quer, é voz e violão, não tem percussãozinha ali fazer, não. É um disco camerístico nesse sentido. E a mágica dele tá nisso, como é que os dois se completam de forma muito maravilhosa ali. E já o álbum 62, o outro falei aqui de rock, é a banda Macaco Bong, This Is Rolê, de 2012, é o segundo álbum da banda. Essa banda é um trio de Cuiabá. Claro que nós temos aqui, né, ao longo desses anos todos, até hoje, né, a banda, o primeiro disco deles, que inclusive bombou bastante na época, né, Artista Igual Pedreiro, de 2008, inclusive, se eu não me engano, foi o único até hoje, né, da revista Rolling Stone Brasil, o único disco instrumental que ficou top 1 melhores do ano, né, porque geralmente é disco de canções e tal, então eles tiveram esse feito em 2008, e esse é o segundo álbum deles, de 4 anos depois. É uma banda de Cuiabá. Um membro que eu acredito que é o que está sempre em todas as formações é o Bruno Caiapi, né, o guitarrista. E nesse álbum específico estão também o Gabriel Murilo no baixo e Inayan Bentroudo na bateria. Né? Então, assim, uma sinergia muito boa entre o grupo, né? E, enfim, é rock, só que você vê que é um rock modernizado, antenado. Então a gente vai ver muitas. Ele traz tudo aquilo de um rock bem pesado, intenso, né? Que vai agradar qualquer roqueiro. Não tem vocal, o que por um lado eu acho muito bom, né? Porque às vezes o que mais estraga a banda é o vocalista, tem aquela banda maravilhosa, aí entra o vocal. E o negócio não combina, né? Eu que já tive banda, já participei de bandas em muito contexto, às vezes, pô, tipo assim, falta casar, mas não é que o vocalista é ruim, né? Mas é porque às vezes o negócio não casa, né? Como se a banda tá num local e o vocalista tá em outro local, em outra vibe, né? Então é difícil às vezes ser casado, né? E essa banda específica é de rock instrumental. E eles vão ter, eles vão dialogar com muitos gêneros de rock, né? Com o próprio math rock, né? Aquele rock matemático mesmo, de pensar em compassos alternados de uma forma sistemática, principalmente o stoner rock, né, que é o stoner, né, a primeira vez que eu li isso é o stoner rock, né, um rock pesado, né, de pé, não, é stoner de doidão mesmo, né, de chapado, né, stoner rock, que é essa coisa bem bodadona, com os andamentos um pouco mais puxados para trás, aquela coisa bem pesadona, mas um pouco mais lenta, né? Que eles têm bastante. Também tem muitos áreas de progressivo, do post-rock, né? Então tem umas ambiências, tem uns espaços, uns tipos de harmonia mais viajantes, né? Que vem muito mais desse post-rock, né? Que se desenvolveu ali nos anos 90. E também, inclusive, toques de techno, né? Então você vê que uma hora ali é música eletrônica mesmo ali, acústica, né? Então, basicamente, é isso, né? Os dois álbuns de hoje, Paulo Bellinati e Mônica Salmazo, Afro Samba de 97, Macaco Bong, This Is Rolê de 2012, né? Daniel, curtiu dessa vez, né? Curti geral. Nossa, escola, né? E é aquilo assim, como vocês bem sabem, essa escuta ela é feita meio que, né? Não a faço com muita antecedência para estar com frescura assim, né? É aquele impacto bem de primeira impressão mesmo, né? Olha, primeira impressão, tanto que tem coisa, né, Renan, que tipo assim, nossa, lembrando aí de episódios passados, né? Que tipo, escutei uma vez, falei, nossa, horrível. Mas assim, é aquilo, porque primeira impressão você tem que, né? Você, às vezes tem um impacto, né? Mais positivo, enfim, ou mais desinteressante, dependendo do álbum, né?
e que, é lógico, depois é bom que você escute novamente para você não ficar preso aí só às suas primeiras impressões, né? Mas esses dois foram impactantes, assim, em termos de qualidade, né? Assim, o começo mesmo. Vamos começar do primeiro que eu ouvi, que foi o do Paulo Bellinati com a Mônica Salmazo, o Afro Sambas. Como o Renan colocou, geralmente quando você tem um disco até violão e voz, fica muito caracterizado, mesmo, né? É uma formação, né? Que se fala, tanto que se diz, né? Voz e violão. Por quê? É a voz e o violão vem na cola. Né? Na cola, em qual sentido? A voz é o instrumento, né? A melodia principal, e o violão acompanha. Né, o violão faz a base, faz o fundo, né, faz o acompanhamento, ou seja, ele fica em segundo plano. Né? Geralmente, quando você tem formações diversas, quando você, enfim, um barzinho, um violão, né, o violão meio que vai só para, né, compor o segundo plano para a voz vir à frente. Nesse caso, como o Renan colocou assim, né, que a ideia do Paulo Bellinati e da Mônica Salmaço, que foram, né, ver com o produtor assim e determinar que realmente o disco teria esse contexto, é porque se espera, né, e foi o que eles conseguiram fazer de uma forma maravilhosa, realizar um chamado contraponto, onde você tem dois protagonistas interagindo e não um protagonista e um coadjuvante, né? Ou seja, não um instrumento principal e um acompanhamento, né? Ali o que você, nossa, escuta assim, como casa bem, né, Renan? Assim, como que a doçura da voz da Mônica Salmaço, né? Assim, uma a sobriedade, né? Como você falou, né? É cristalino porque é sóbrio, sabe? Assim, não é potente, mas ao mesmo tempo é, não extrapola nada, né? Assim, não atinge extensões imensas, mas tudo com um controle, uma educação, né? Um controle sem ser rígido, sem ser inflexível, né? Um controle com flexibilidade, né? Em tudo, seja, né, na afinação, seja no, na questão rítmica, né, na chamada agógica, como que a cantora consegue distribuir os tempos ali dentro, né, dos compassos de uma forma flexível, né, de uma forma não não quadrada, né, e ela consegue trazer isso junto a esse, né, que é um mestre, Paulo Bellinati, né, a partir dele aí conheci, né, obras que tinham inclusive esse caráter, como por exemplo as obras do Garoto, que é o Aníbal Augusto Sardinha, né, um violonista que foi inclusive percussor da bossa nova, né, e que era o instrumentista acompanhante da Carmen Miranda, né, ele tocava no Bando da Lua numa certa época, quando Carmen Miranda foi para os Estados Unidos ali na década de 30, final da década de 20 e começo da década de 30. E ele foi, o Paulo Bellinati, o editor, né? As obras do Garoto, se a gente tem conhecimento, os violonistas têm conhecimento sobre ela hoje, é graças ao trabalho do Paulo Bellinati, né? Que inclusive não conseguiu realizar a edição desse livro aqui no Brasil, né? Precisou realizá-la nos Estados Unidos por uma questão, enfim, não sei se as editoras aqui não compraram a ideia, mas no fim das contas é isso. O trabalho que nós temos aqui para acessar dois músicos brasileiros maravilhosos, que é o Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto, a partir, né, da pesquisa e da construção do Paulo Bellinati, a gente só consegue ter acesso ao livro em inglês de música brasileira. Que contrassenso, né? Bom, mas voltando, Paulo Bellinati é realmente um violonista muito cuidadoso, né? Como o Renan colocou, que transita aí pelo campo da música de concerto, né? Pela música de concerto, um termo mais popular é o violão clássico, né? Pelo violão clássico, o violão que você, né? Enfim, se preocupa ali com a, os diversos elementos que compõem a música de estarem destacados, né? De uma forma realmente muito bem articulada, né? Ou seja, você consegue
observar uma linha melódica com clareza enquanto está acontecendo um acompanhamento, coisas que muitas vezes, né, numa situação mais básica do violão, acaba passando, né, totalmente batido, né? Ou seja, ou o instrumentista só faz o acompanhamento ou só faz o solo. No caso ali, né, ele tem uma completude, né, no que o violão organiza. Tanto que por isso, dentro desse contexto, uma percussão, colocar um contrabaixo, um outro instrumento era totalmente dispensável, porque o violão ele se completa, né, em todos esses parâmetros de um arranjo, né? Uma linha de baixo, uma seção rítmica, né? Um acompanhamento, e ao mesmo tempo você ter ali um background que é realizado, né? O background assim, são outros elementos do arranjo que aparecem em segundo plano, mas que compõem o todo, né? E ele faz isso maravilhosamente junto com a voz principal, né? Da Mônica Salmaço, né? Mas que se torna um contraponto e não um trabalho de voz e violão, né? Então talvez até por isso colocou-se o nome, né? Paulo Bellinati, Mônica Salmaço, enfim, não sei se também pela qual foi a ordenação, mas para colocar justamente que tipo não é um disco da cantora com violão acompanhante, né? É um disco de violão, né? E voz, né? Ou seja, de uma forma no qual você tem dois protagonistas ali em diálogo, em interação, em integração, né? E que fazem um casamento perfeito, como Renan bem colocou, né? Com um dos repertórios assim, né? Icônicos da música nacional, né? Que são os afro-sambas do Baden Powell e do Vinícius de Moraes. E realmente como assim indefectível. Eu brigaria com o Renan para saber por que ele tá, tipo, em 62 na lista e não tá mais no início da lista, porque é um disco primoroso, primoroso mesmo, né, da música nacional. Então, assim, tem nem que só elogio para fazer, não tem nada que eu possa apontar que não seja direcionado a um maravilhamento com esse disco. Sucesso, sucesso total. Adorei, já conhecia outras obras do Paulo Bellinati, da Mônica Salmaço, né, assim, Só umas três ali, né? Provavelmente não funcionaram assim no contexto e tal, né? Mas a grande maioria, e de cara, assim, as primeiras faixas, assim, né? Sei lá, das cinco primeiras, né? A gente já começa, ó, Consolação, Tristeza e Solidão, Canto de Ossanha, Canto de Xangô, que, assim, para mim já de cara, assim, algumas das melhores, né? E, e eu fico em dúvida, eu estava até relendo, né, do que eu escrevi da resenha, né, que eu digo que atinge ou ultrapassa o poder das originais, né? E é difícil falar isso, porque é uma perspectiva tão diferente do original, né? Eu vejo realmente como propostas diferentes, né? Que é difícil você falar até em melhor ou pior. É tão diferente, né? E o texto musical é tão maravilhoso. E eu só pontuo mais duas questões sobre esse disco, né? Primeiro, que eu estava me dando conta aqui, isso, logo quando eu terminei a lista, eu me dei conta disso, né? Essa é uma lista muito cueca, né? É muito homem, né? Você vê a maior parte do. E tal. E isso, quando eu terminei a lista, me veio a reflexão sobre várias coisas em relação a isso, né? A gente vê que. Você pensa, produtor, técnico de estúdio, engenheiro de áudio e tal. É tudo homem, né? Então, eu acho que até para transitar com uma maior liberdade artística, né, é uma coisa que talvez é até mais difícil para a mulher, tem sido desde sempre. Hoje a gente vê artistas, mulheres, cada vez mais se adentrando mesmo nesse nicho, né, como produtoras, né, como arranjadoras, como instrumentistas. Né? Você pensar músico de estúdio. Quando se fala músico de estúdio, dos anos 70 até agora, se fala no masculino, mas porque realmente a maioria é homem. Né? Então você vê que existe na questão de estúdio, né, uma maioria masculina historicamente, e isso talvez até impede uma maior liberdade criativa. Né? E são poucas, tipo a Gal Costa, Maria Bethânia e tal, que historicamente tipo assim, vão ter uma entrada maior ali.
né? E quando a gente fala aqui, não desmerecendo nem um pouco de ter ou não uma entrada maior ali na produção, é, por exemplo, Elis Regina. Ok, Elis Regina, só que Elis Regina sempre tinha um arranjador que tomava conta ali e fazia tudo, né? Então, eu sempre acreditei que o artista que ele tem um maior domínio sobre a produção como um todo, que não seja necessariamente produtor, mas que consiga dialogar melhor ali, ele vai conseguir trazer sua alma com mais, de forma mais evidente ali, né? Então, eu acho que até o resultado dessa lista, essa foi uma das várias questões que eu parei para refletir, ela tem a ver com isso. Porque, eu não sei se você se lembra, Daniel, mas nós discutimos apenas 3 álbuns até agora, e nós já discutimos aí 50 discos praticamente, né? Foram só 3 que teve, até antes de hoje, né, protagonistas mulheres, ou mulheres ali na frente. Né? Tivemos um único álbum, e todos eles foram lá no final, né, da lista, depois do 100, né? Que foi do Macamarte, que tem uma vocalista mulher, os Lobos, que tem uma vocalista mulher, e o Baianinha, que foi o único de uma artista mulher sozinha até agora, né? Então, agora, esse da Hindu, né? E eu acredito que tem a ver muito com essa falta mesmo, historicamente, de um espaço da mulher estar ali, né? Realmente botando a mão na massa, né? Talvez por essa questão de ser uma maioria masculina, né? Enfim, e por toda essa questão machista desde sempre, né? Imagina conseguir ter uma abertura ali, né? E eu acho que essa falta de abertura do artista que é o que faz com que não chegue, né? Então, o que eu percebo de álbuns que eu gosto ou não gosto, que mais me chamam a atenção ou não, tem a ver com a alma da pessoa tá bem transmitida ali, né? Agora também se a alma da pessoa também não presta, né? Tipo assim, não tem muito o que trazer, então não vai ser nada tão interessante. Mas eu percebo isso, eu percebo que geralmente em muitos álbuns de artistas mulheres é aquela coisa, tá lá a figura feminina fazendo lá o material de frente, mas às vezes não tem muita conexão com o resto, porque ela não está ali, né, em toda outra parte do processo. Então, essa foi uma das várias reflexões que eu tive quando eu peguei essa lista, eu me assustei, assim, em relação a isso. Mas temos sim, claro, né, temos um álbum maravilhoso, esse daí de hoje, né, ok, o Paulo Melinati fez o arranjo e tudo e tal, mas, gente, se não fosse a Mônica aí na frente, não ia ter nem perto da magia que teve. Ia ser só um monte de nota escrita de violão e morreu, né? E tal. Botasse outra cantora que não tivesse aquele afã, aquela vibe com esse repertório, né? Também ia morrer, né? E semana que vem já temos mais também, né? Uma artista mulher aí, né? Semana que vem. E outra observação rápida em relação aos afro-sambas, né? Porque isso foi uma coisa que eu sempre coloquei. Eu tenho muita impressão que na música brasileira, às vezes, exemplos ruins são seguidos e replicados ad eterno, assim, né? Então, alguém fez uma coisa ruim, aí aquilo ali é replicado, endeusado. Ruim ou fraco, ou meio genérico, meio sem alma. Aquilo é replicado até a morte e adorado por todo mundo. E eu não entendo, até hoje, por que não foram passos além nessa linguagem específica dos afro-sambas. Então, em 65 para 66, aliás, desde antes ele já tinha algumas composições de antes, né, Consolação e tal, mas, poxa, os caras criaram uma linguagem, um universo sônico ali muito específico, muito bonito e morreu ali, né? Morreu ali. Sei lá, o pessoal se interessou por coisas mais rasas, mais genéricas e vai. Então, os afro-sambas de Baden e Vinícius, eu não sei, é um acontecimento único ali que meio que não fez escola, né? Tristemente. Aqui eu tenho o CDzinho, né? Já é uma reedição, né, do Paulo Bellinati e Mônica Salmazo, né? Já é uma reedição esse daqui, já é uma capa feia até, né? Porque, na verdade, a capa original é só essa daqui do centro, né? Então ficou um Sim. negócio, só essa foto do centro com os nomes. E recentemente foi lançado em LP no Brasil, né? Um disco que nunca existiu em LP, né? Um disco de 97, que foi lançado, né? Esqueci o nome da gravadora agora, mas foi lançado recentemente, né? Uma edição de um disco que nunca tinha sido lançado em LP. Né? Basicamente é isso. Daniel, mais alguma coisa a declarar ou quer comentar sobre o Macaco Bong? Uai, eu acho que é isso. É recomendadíssimo esse aí. Quem quer escutar, quem gosta desse som de violão bem limpo, sabe? Assim, escute. Esse aí eu vou recomendar para todo mundo, Renan. Esse aí vou
sair aplicando no povo. Geral, maravilhoso, maravilhoso. Paulo Bellinati e Mônica Salmaço. Já admirava o trabalho dos dois, né, assim, da carreira solo dos dois, e agora, tendo conhecido este maravilhoso disco Afro Sambas, já está do meu coração. Será referência ad eternum. E é isto. Escutem Afro Sambas de Paulo Bellinati e Mônica Salmaço. E bora de Macaco Bong, né? This is Rolê. This is Pois Rolê. é. O This is Rolê é uma quebra de expectativa total. Porque, assim, pela capa, né, assim, é tipo a Conga, né, a mulher gorila, né? Mas, assim, super hipersexualizada, né? E bem Andy Warhol, assim, as cores, né? Bem pop art, né? A capa. Aí eu fiquei assim, que diabo de música é essa? This is Rolê. Será que é um, né? Mas eu imaginei assim, deve ser alguma piração, alguma loucura. Eu nem imaginava que era um grupo de rock, né? E é aquilo, quebra de expectativa total, né, Renan? Porque a textura só me via assim, quando é que vai entrar a voz? Que hora que vai entrar? Agora vai entrar a letra, cadê a letra? Né? E o que é muito interessante, porque nos chama a atenção para escutar a musicalidade que é feita por uma banda de rock, né? Porque, enfim, em determinados momentos, principalmente depois que, né, a questão, o, o lobby radiofônico tomou as rédeas, né, das produções musicais, ou seja, começou a determinar que a música só podia ter 3 minutos, que o solo estava muito grande, tinha que cortar, a introdução está muito grande, tem que cortar, bota logo a letra, né? Tanto que vocês observarem, né, músicas que tocam na rádio ultimamente, já começam, não tem um compasso de parte instrumental, não, de introdução, não. Já é a voz entrando logo de cara, porque tem só, né, 3 minutos para tocar. Se bobear, o pessoal já começa até com refrão, né? Não tem nem parte A, parte B, não. Já começa logo com refrão, repete o refrão trocentas mil vezes, e tudo isso, né? Ou seja, essa formatação da música enquanto produto e essa pasteurização, né, que quer determinar qual é o padrão que deve ser seguido, né, e, enfim, e os artistas que querem que suas músicas se projetem no rádio, enfim, na grande mídia, acabam seguindo esse padrão, né, uma fórmula, né, que é feita dentro dos contextos de produção musical. Então, ou seja, olha, agora corta solo de guitarra, né, tinha uma época ali na década de 70, nossa, que o solo, né, vamos supor, a Stairway to Heaven era a pessoa escutar a música inteira para chegar lá no solo, né, escutar o solo, né, de guitarra lá no final, né, o The Wall, né, do Pink Floyd, tem todo um contexto para que no final tivesse o solo, e, enfim, e se escutava enfim, eu lembro de momentos que essas músicas tocavam inteiras no rádio, né, em músicas de 4, 5 minutos, né? E hoje em dia não, hoje já corta logo, porque o que é importante é a letra. Né? Quando você pergunta para a maior parte do grande público para falar sobre uma música, na verdade a pessoa fala da letra. Né? Vamos supor, uma banda de rock, sei lá, a pessoa tudo que é assim, num contexto mais inicial, né, de fazer uma reflexão, uma apreciação sobre a música, primeiro elemento que vem à mente de conversar é a letra. Né? E muitas vezes não se dá atenção, né, assim, e precisa realmente ter um trabalho, né, de uma escutativa para você conseguir distinguir os elementos. Eu lembro num dado momento da minha escuta que eu não conseguia prestar atenção e seguir a linha da bateria, por exemplo. Eu não entendia como é que funcionava a bateria, porque, né, vindo os instrumentos harmônicos, e até que eu fui, nossa, entender. Eu lembro que a primeira banda que eu tocava, eu vi o baterista tocar, eu não compreendia o que estava acontecendo ali. Né? Eu não compreendia, sabe? Que hora que entra bumbo, caixa, me parecia tudo muito confuso. Embora com o tempo, à medida que fui, né, aprofundando os estudos musicais, isso aí foi se elucidando, né? Mas é isso, realmente talvez o material que a gente tenha maior contato, é conseguir realmente escutar, né, e é colocado à frente a voz, né, com uma letra.
Então, quando você escuta um gênero muito calcado nesta condição, né, de ser uma melodia acompanhada, uma música que tem uma letra, né, e que em momentos ou outros vai ter uma parte mais instrumental, mas mesmo nos rocks, né, enfim, o rock progressivo, né, você pega uma música enorme, igual Shine on You Crazy Diamond, né, que ela assim, a maior parte dela é instrumental e num dado, Shine on You Crazy Diamond do Pink Floyd, né, 75, do disco Wish You Were Here. Ela tem, enfim, o início do lado A e o final do lado B. É a Shine on Crazy Diamond, ela vai, tipo, em 10 sessões, né? Vai de 1 a 5 no lado A e de 6 a 10 no lado B. Mas o ponto, a construção instrumental que é feita é toda para poder chegar no momento onde está a letra. A letra é o clímax, né? Onde entra a voz, colocando uma letra, é que elucida tudo. Então, toda a parte instrumental parece uma grande introdução para o momento principal, que seria o momento onde entra a voz. E nisso, o Macaco Bong quebrou total minha expectativa, porque o tempo inteiro, né, numa escuta já viciada, né, acomodada, mal acostumada, eu fiquei esperando, cadê a letra? Que hora que vai entrar a letra? Porque, né, assim, é muito bom, assim, ele se caracteriza muito, né, como o Renan colocou, transita entre os vários estilos de rock, né, e de uma forma sem se apegar a nenhum clichê. O som muito límpido, estava escutando com fone de ouvido, assim, tudo muito bem gravado. E eu prestando atenção no arranjo, né, nos elementos entrando, nos timbres, mas sempre com aquela expectativa. Que hora que vai entrar a letra? Que hora? E não entrava. Então isso me forçou a minimizar a minha ansiedade com relação a isso e simplesmente me entregar para a escuta instrumental, que é bastante atípica, porque, enfim, não é um estilo no qual você, né, mesmo no rock progressivo, onde você tem passagens muito grandes da parte instrumental, mas é sempre uma grande preparação para o momento onde entra a voz e a letra, né? E foi uma quebra de expectativa que me tirou de um local comum de escuta de rock. Gostei muito, né? Assim, não vou saber discriminar faixa a faixa, porque fui escutando de uma forma contínua e simplesmente me deixei levar, sem, né? Talvez o momento mais analítico foi esse, falar, gente, que diabo, cadê a letra? Né? Porque peguei assim, sem ver o encarte, sem ver nada, né? Simplesmente coloquei na playlist e dei o play. Tchau. E foi isso, do começo ao fim, depois que eu ouvi, eu falei, rapaz, acho que não vai entrar a letra. Eu acho que não vai, acho que tem cantor não, viu? Essa banda não. E sim, foi magnífico, me tirou do local comum, né? E um disco muito bem gravado. Uma pessoa para estragar esse disco é só eu criar umas melodias, botar uma letra, estraga esse disco muito fácil, porque realmente ele se torna primoroso por ter na sua proposta a ideia de fazer um trabalho de rock somente instrumental, coisa bastante atípica, principalmente aqui no Brasil, né? Geralmente quando você tem grupos instrumentais são já bem caracterizados, né? Ou são regionais, ou né, de choro, enfim, ou de jazz e suas ramificações, ou de música de concerto, né? Então, foi muito interessante fazer essa escuta do Macaco Bong. Pela capa, né? Se fosse julgar o livro pela capa, eu estaria assim totalmente equivocado, totalmente equivocado. E a expectativa na escuta foi muito interessante, o que prende a atenção, sabe? Porque geralmente, começa a escutar um disco e fala assim, já entendi, já sei. Esse não, esse me prendeu do início ao fim, não sei se foi, muito menos talvez pela expectativa de que a voz ia entrar, mas por como os elementos iam emergindo, que não faziam com que é, se tornasse monótona, né, essa audição. Acredito que é isso que tenho a testemunhar sobre Macaco Bong. E é curioso porque acho que essa expectativa vem muito, que ela é uma banda de rock instrumental,
mas ela não é uma banda necessariamente temática, né? Uma banda que traz temas instrumentais cantaroláveis. Ela é mais de elementos, né? E o que pode... eu posso traçar uma breve comparação em relação a isso, né? Eu toquei muito com meu pai em bandas de rock instrumental anos 60 e 70, né? Cover de The Shadows, The Ventures e as bandas brasileiras, né? The Jet Blacks e outras, né? Então, assim, quando é uma banda de rock instrumental, geralmente ela é temática. Tipo assim, é a banda que vai tocar versões instrumentais de músicas conhecidas, vai tocar tema de filme. Então você está esperando o tema, aquela melodia, a melodia do 007, do Agente Secreto e tal. E essa banda não, né? É uma banda de rock instrumental, mas eles estão tocando elementos de rock que realmente parece que vai entrar, porque não tem nada tão temático, né? Mas aí do nada aparece uma melodia, aparece uma outra questão. Então, acho que uma das grandes questões que eles trazem interessantes é essa ideia de um discurso não necessariamente temático, mas de elementos mais soltos, mas muito coeso, né? E que dá essa expectativa. Agora é uma parte do vocal, agora é a parte do vocal, né? Só um detalhe que eu não comentei, né? Nas duas últimas faixas, o trio vira um quarteto, né? Entra o Túlio Mourão nos teclados, né? Ele toca nas últimas músicas. O disco de 9 faixas, ele tem um aspecto tipo assim, começa bem pesadão, aí no meio ele vai tendo umas faixas que traz outras perspectivas, um pouco mais leve, depois tem umas músicas bem introspectivas no final, né? E aí termina com uma bem pesadona para fechar. Então ele tem um arco, né, que convence assim na escuta, né? Um arco retórico assim bem interessante, né? E para mim, especialmente, né, as que eu gostei mais, né, em relação aos temas, os arranjos como um todo, né, é a segunda, né, que é o Boi 957, né, cheio de compassos alternados, Copa dos Patrão e Summer Seeds, né? Então, são algumas das músicas assim que eu mais curti, né? Uma banda aí que está nativa até hoje, né? Está lançando, né? Eu acompanho aqui, né, sempre alguns lançamentos. Eu acho que, fora o primeiro que eu comentei e esse, eles têm umas músicas muito interessantes também de todos os registros, e um disco que vale a pena todo mundo conferir é o disco... qual é o nome agora? É 2017, acho que Deixa Quieto, acho que é o Nevermind. Ele é o Nevermind inteiro do Nirvana, um cover do disco inteiro. E é muito interessante porque é um disco totalmente ressignificado. Assim, ele traz outra perspectiva do disco maravilhosa, assim, né? Muitas vezes até melhor do que o original, que eu particularmente, né, não sou um grande fã de tudo do Nirvana, gosto de muita coisa deles, mas às vezes não é muito a minha vibe, né? Então eles trazem, às vezes, de músicas que eu não gostava do Nirvana, traz uma perspectiva muito interessante. E aí eu faço um paralelo disso com o trabalho aqui do Paulo Bellinati e Mônica Salmazzi, né? Então eles pegaram as músicas lá do início dos anos 60, dos Afro-Sambas de Baden Ministro, trouxeram uma perspectiva totalmente diferente. Então indico também a escuta, além desse álbum This Is Rolê de 2012, né, que para mim é o meu preferido deles, né, também desse disco aí, o primeiro deles, que também tem músicas excelentes, Artista Igual Pedreiro de 2008, e esse daí que é um cover do Nevermind do Nirvana, do início ao fim, que vale muito a pena, e quem é fã de Nirvana vale conferir, diversão pura, né, e é isso. Estamos em contrastes, né? Semana passada, acho que as duas últimas semanas, 2 álbuns bem contrastantes. Hoje também 2 álbuns bem contrastantes. Já adianto que semana que vem também serão 2 álbuns bem contrastantes, né? Um álbum bem clássico de bossa nova junto a um álbum de rap nacional, né? Então são coisas bem diferentes, né? Cada um no seu quadrado e muito bem representativos, né? Dessas linhas específicas, né? E é isso, Daniel. Mais alguma questão aí? Curtam nas nossas redes sociais, nossos perfis, aí o RN em Dia, o @música marginal, e também, né, compartilhe, curta e se inscreva aí no canal RN em Dia, na qual estamos com o nosso querido Música Marginal. Agradecer imensamente a Renan por mais esse dia, essa escuta, né? Realmente foi muito gratificante, né? Tem dia que tem uns discos assim, enfim, quem já está acompanhando sabe, tem uns dias que passa raiva nas escutas dos discos. Mas tem outros dias que não, que é só alegria, que é como foi hoje, muito bom. Macaco Bongo vou deixar aqui na playlist para poder rodar em casa quando estiver fazendo as coisas, sabe? Quando você colocar música para arrumar a casa, vai ser minha música de arrumar a casa, já está aqui computado aí o Macaco Bongo This Is Rolê, eu vou procurar esse aí, o Deixa Quieto.
né? O do Macaco Bong também. Gratidão imensa, Renan. Agradecer meu querido Cláudio Palheta, que está aí nos bastidores, né? Que faz aí nossa transmissão. E é isto. Gratidão a todas, todos e todes. Deixa aí seu recado para nós, Renan. É isso, só felicidade, só tranquilidade, né? Sigamos aí, né, nas nossas discussões. Muita felicidade aí, tá junto do Daniel, né, tá junto aí do Cláudio, né, nesse momento de discussão, e vamos seguindo aí na lista, né? Pelo jeito temos aí discussão até meados do ano que vem, né? Vamos elaborando outras, né, tendo aí novas ideias, novas discussões, e é isso, só felicidade estar aqui com vocês. Nos sigam, comentem e ouçam e tirem suas próprias conclusões, que é o mais importante. Valeu aí e Sextou, Palheta! Ah, simbora! Até mais, pessoal!